Agora está gravando, tá? O diálogo entre essas duas ideologias, entre duas formas de perceber a mulher e seus direitos, é que gera a interdiscursividade. Então, o que seria essa interdiscursividade? É esse diálogo entre os discursos, e não é o diálogo entre os textos. Então, é importante a gente definir isso aí para determinadas questões em que vai envolver essa habilidade e competência no Enem, né? Aí vamos aprofundar aqui, ó, uma coisa que já caiu lá no Enem. No exemplo específico dos sambas, essas ideologias confrontam-se. Contudo, a interdiscursividade também realiza-se na relação contratual entre os textos, isto é, quando há um acordo de ideologias. É o caso, por exemplo, então é possível também haver um acordo, ou seja, é possível haver a negação e é possível haver a concordância, que também é interdiscursividade. No caso aqui do samba Mulher de Malandro com a Adriana Calcanhoto, há a discordância, ou seja, a subversão. No caso da letra do Criolo, há a concordância, né? Então, por exemplo, aqui, ó, Cálice. Como ir para o trabalho sem levar um tiro? Voltar para casa sem levar um tiro. Se as letras da matina tem alguém que frita e é capaz de tudo para manter sua brisa. Os saraus tiveram que invadir os botecos, pois biblioteca não era lugar de poesia. Biblioteca tinha que ter silêncio. E uma gente que se acha, assim, muito sabida. Há preconceito com o nordestino, há preconceito com o homem negro, há preconceito com o analfabeto, mas não há preconceito se um dos três for rico, pai. A ditadura segue meu amigo Newton. A regressão segue meu amigo Chico. Me chamam crioulo e o meu berço é o rap. Mas não existe fronteira para a minha poesia, pai. Esse pai aí é um vocativo, tá? Afasta de mim a biqueira, pai. Afasta de mim asbiate, pai. Afasta de mim a cocaine, pai. Passando aqui a página. Só um minuto. E ele termina aqui. Pois na quebrada escorre sangue, pai. Pai, afasta de mim a biqueira, pai, afasta de mim a biate, afasta a cocaine, pai, pois na quebrada escorre sangue. Crioulo. Então, isso é um rap do crioulo. A música original faz referência ao período da ditadura, né, que todo mundo conhece, que é o Cálice, em que vidas estavam sendo destruídas pela repressão e pela violência. Crioulo parece dizer que ainda se vive algo semelhante. Com certeza não se pode falar de uma ditadura política como no governo militar. O compositor chama atenção para outra ditadura, da riqueza, em que o pobre não tem direito a uma moradia segura, livre da violência de drogas, nem valores morais como respeito à dignidade. Ou seja, isso também se chama um processo interdiscursivo. Concluindo, o que eu quero aqui chamar a atenção de vocês? Aí o conceito é de Luiz Fiorin, tá? E aí a polifonia, tá? Então, polifonia e interdiscursividade são conceitos semelhantes. Vamos anotar isso aí, tá? Polifonia e interdiscursividade são conceitos muito semelhantes, muito próximos. A interdiscursividade não implica intertextualidade, embora o contrário seja verdadeiro. Pois, ao se referir a um texto, o enunciador se refere também ao discurso que ele se manifesta. Tá? E aí, o que a gente vai entender por polifonia? A polifonia são as vozes ideológicas que vão ser materializadas no texto, que tem uma total semelhança com interdiscursividade. Eu estou dizendo isso porque como isso pode aparecer numa prova? Tá, Carol, agora eu estou gravando, desculpa. Gente, quando for para me chamar a atenção, quando está mostrando lá, pode falar no áudio, tá? Me chamar a atenção assim, falar alguma coisa comigo. Agora está gravando. Foi mal.
Como pode aparecer numa prova? Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Vocês viram aquela polêmicazinha, não sei se foi zinha ou se foi grande polêmica. Na minha opinião, foi polêmicazinha. Daquela entrevista que o Marcelo Adnet deu há 2 semanas, 3 semanas, no Roda Viva. Quem viu isso aí? Viu, Duda? Sacudiu a cabeça aí? Então, quem não viu, vai ver, tá? É para ficar ligado nas coisas, hein? Vocês são vestibulandos, redação, tudo aí tá aí, né? Vai cair alguma coisa e essa turma aí do Ministério da Educação não dá conta de censurar questões de linguagem não, porque vai vir muita coisa boa também, acredito eu. Vou explicar a burrice do Marcelo Taz na perspectiva da interdiscursividade, né, da pergunta dele. O Marcelo Taz é aquele careca que era o apresentador do CQC. Né? Eu até achava que ele fosse inteligente. Achava. Pode até ser, mas naquela pergunta lá... Ele foi perguntar para o Marcelo Adnet, né? Na verdade, ele quis induzir o Marcelo Adnet que o humorista ele não pode ter um posicionamento ideológico. Né? E aí ele quis dizer que o fato do Marcelo Adnet ser um humorista de esquerda, talvez a piada dele poderia correr o risco de perder a graça. Eu não vou discutir isso, né? Porque aí eu não vou entrar na polêmica. Só que eu vou dizer por que a pergunta dele é completamente imbecil, né? Que aí não tem discussão. E aí você pode até não gostar do Marcelo Adnet ou gostar, enfim, não é isso que eu estou querendo discutir. A pergunta dele é completamente imbecil porque não há possibilidade de um ser humano não ter posicionamento ideológico. Entenderam? Não há possibilidade de um ser humano não ter posicionamento ideológico porque ele é formado por discursos, por textos, por manifestações discursivas que são materializadas na sua existência. Então, mesmo ele talvez não sabendo o que vamos supor que eu não sei o que é ser esquerda ou o que é ser direita, eu tenho um posicionamento ideológico e, de alguma forma, eu vou me manifestar em relação a isso. Né? Digamos que eu não sei um conceito X ou um conceito Y, mas aquele posicionamento ideológico já está em mim. Claro que eu posso mudar por meio de exercício filosófico, né? Antropológico e sociológico e tudo. Mas o posicionamento ele está em mim, ele já está atrelado em mim, porque são discursos que já estão materializados. Então, a boçalidade da pergunta dele é tamanha por isso. Não existe sujeito neutro. Eu sou neutro. Né? Você pode até não falar, mas neutro ninguém é. Né? É impossível. Você pode se conter e tudo mais. Espero que tenha ficado claro. Porque a perspectiva da interdiscursividade é essa. Né? E aí, quando você coloca, por exemplo, o crioulo se manifestando desta forma, e aí você percebe a polifonia aqui. Então, qual é a polifonia que aparece no texto? Então, se aparecer lá, polifonia, são as vozes ideológicas. Qual é a polifonia? Né? No artigo de opinião, existe voz discursiva ali? Existe. E assim por diante. Aí aqui, ó, tem até uns exercícios interessantes, né? Tem aqui, por exemplo, ó, uma tirinha do Laerte, só para ilustrar. Quer ver? Deixa eu escolher um aqui, que muito difícil não, né? Que a galera errou. Quer ver? Não, muito difícil não, mas esse aqui, ó. Esse exercício 4 aqui, que tem a ver com interdiscursividade. Deixa eu ver se é esse mesmo que eu marquei aqui no meu livro. Só um minutinho, gente. É esse 4 aqui mesmo, ó. Vê se vocês conseguem acompanhar. Vocês estão enxergando aí? Diga no microfone, sim ou não? Esse 4 aqui, ó. Só para exemplificar. Tá. Então, vamos lá. Primeiro a gente lê aqui, ó. Ó. Porque tem duas figuras, né? Ó. Tem o poema e esse aqui eu acho difícil. Porque todo
todos que têm poema e figura são difíceis, na minha opinião. E tem a figura, ó, né? Aí está perguntando, a arte, em suas diversas manifestações, desperta sentimentos que atravessam fronteiras culturais. Relacionando a temática do texto com a imagem, isso aqui é uma questão que envolve competência e habilidade de interdiscursividade. Toda questão que vier assim é interdiscursividade. Aí você vai tentar sacar polifonia, ou seja, qual é a voz ideológica que está aqui, nos dois, em comum acordo. Então você já saca isso aí. Percebe-se a ligação entre, qual que é a ligação entre a poesia e a imagem? Aí eu aconselho você olhar a imagem primeiro, né? Ó, você olha a imagem e depois vai na poesia. Olhou a imagem, agora vamos ler a poesia. Então vamos ler a poesia. Só é meu, o país que trago dentro da alma, entro nele sem passaporte, como em minha casa. As ruas me pertencem, mas não há casas nas ruas. As casas foram destruídas desde a minha infância. Os seus habitantes vagueiam no espaço, à procura de um lar. Só é meu o mundo que trago dentro da alma. Esse poema é de Manuel Bandeira. Olha o título, né? Estrela da Vida Inteira. Aí você entenda, se você conhecer Manuel Bandeira, tenta entender a perspectiva do Manuel Bandeira. Foi o caso, lê de novo, né? Só é meu, o país que trago dentro da alma, entro nele sem passaporte, como em minha casa, as ruas me pertencem, mas não há casas nas ruas. As casas foram destruídas desde a minha infância. Os seus habitantes vagueiam no espaço, à procura de um lar. Só é meu, o mundo que trago dentro da alma. Aí você vem e olha aqui a imagem, né? Olhando a imagem, o que há em comum nos dois? A alegria e a satisfação na produção das obras modernistas. Letra B. Podem responder no chat reservadamente. A memória e a lembrança passada no íntimo do enunciador. Letra C. Saudade e o refúgio encontrados pelo ser humano na natureza. Letra D. Lembrança e o rancor relacionados ao seu ofício original. Ou letra E. Exaustão e o medo impostos ao corpo de todo artista. Ixi, deu polêmica aqui, hein? Cada um tá falando uma letra, ferrou. Não, mas deu um consenso aqui agora. Se conhecer a questão, não vale, tá? Vamos lá, mais gente aí. Mais gente, vai lá. Beleza. Enfim, a maioria respondeu correto. Letra B. Memória e a lembrança passadas no íntimo do enunciador. Por que do enunciador? Porque tem a voz dele, né? A voz dele em que sentido? É polifônico. Então, se você sabe que ela é interdiscursiva, que enunciador é esse? A voz do enunciador é a voz ideológica. Então, a partir do momento que eu sei que existe uma relação de um texto com o outro, e essa relação, né, vai materializar a polifonia,
A alternativa que vai falar do enunciador, da voz do enunciador, é isso. É ela, né? Vai ser ela, com certeza. Correndo contra o tempo. Faltam 10 minutos. Deixa eu pegar mais um aqui desse livro, que exemplifica muito bem uma questão difícil aqui. Se vocês... essa aqui, ó. Se vocês conhecerem, vocês falam, tá? Também ela é classificada como nível profundo. Nível difícil, né? Profundo não, difícil. Tem aqui, ó, tem 2 textos na real, né? Ó, nos fragmentos 1 e 2, a rua é vista principalmente como lugar que, nos fragmentos 1 e 2. Então, ó, tá legal aí o tamanho? Não, peraí. A rua dava-lhe uma força de fisionomia, mais consciência dela, como se sentia estar no reino, na região em que era rainha e imperatriz. Desculpa, esse aqui é o texto 1, desculpa. Texto 1 e 2, desculpa. Eu amo a rua, esse sentimento de natureza toda íntima. Não vos seria revelado por mim se não julgasse, e razões não tivesse para julgar, que esse amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos nós, por todos vós. Nós somos irmãos. Nós nos sentimos parecidos e iguais nas cidades, nas aldeias, nos povoados. Não porque soframos com a dor e os desprazeres, a lei e a política, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. É este mesmo sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que, com a própria vida, resiste às idades e às épocas. Texto 1. Né? É uma crônica que dá uma compreensão polifônica da rua. Tem uma voz ideológica aqui. O texto 2. A rua dava-lhe uma força de fisionomia, mais consciência dela, como se sentia estar no seu reino, na região em que era rainha e imperatriz. O olhar cobiçoso dos homens e o da inveja das mulheres acabavam o sentimento de sua personalidade, exaltavam-no até. Dirigiu-se para a rua do Catetê, com seu passo miúdo e sólido. No caminho, trocou o cumprimento com as raparigas pobres de uma casa de cômodos da vizinhança. E debaixo dos olhares maravilhados das pobres raparigas, ela continuou o seu caminho, arrepanhando a saia, satisfeita que nem uma duquesa atravessando os seus domínios. Representa o que, respectivamente, esses 2 textos? Que vozes polifônicas há aqui? Né? O 1 e o 2. Letra A. Desperta sensações contraditórias, o 1, e o 2, desejo de reconhecimento. O 1, favorece o cultivo da intimidade, e o 2, a exposição dos dotes físicos. O 1, possibilita vínculos pessoais duradouros, e o 2, encontros casuais. O 1, propicia o sentido de comunidade, e o 2, exibição pessoal. Ou letra E, o 1, promove o anonimato, e o 2, a segregação social. Também é considerado como nível difícil lá na competência de interdiscursividade do Enem. Boa, Sara. Boa, Carol. Não, Bruna. Não. Presta atenção na quem está... Quer ver? Deixa eu ajudar, porque ela é difícil mesmo e não está dando para projetar aqui. Presta atenção na ideia da pessoa, da voz polifônica da crônica. Olha só. Né? Isso.
Tá rolando uma dúvida, né? Não é consensual. É a letra D a resposta correta. Mas tem gente que achando que é a letra E, tem gente que achando que é a letra C e tem gente que achando que é a letra D. É a letra D, né? Mas olha só, por que é a letra D? A letra D fala assim, ó. Propicia o sentido de comunidade. Por que comunidade? Olha a voz na primeira pessoa. Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado para mim se não julgasse e razões não tivesse para julgar que este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos vós. Olha a polifonia. A ideia da partilha, né? E aqui você percebe, debaixo dos olhares maravilhados das pobres raparigas, ela continuou seu caminho. E aqui é ela, a rua dava-lhe uma força de fisionomia. E aqui é ela, né? Exibição pessoal. Então, propicia o sentido de comunidade e exibição pessoal. Qual que é a distratora? A distratora é essa aqui, ó. Possibilita vínculos pessoais e encontros casuais. Tudo bem, distratora por quê? Encontros casuais, mas vínculos pessoais não. E a letra E, promove o anonimato, também que é distratora, mas aqui não tem segregação social. Então, questões assim tem que ficar ligado na perspectiva polifônica, na pessoa do verbo, né? Então, aqui você percebe que está na primeira pessoa do plural, né? A coisa do todo, e aqui na referência a uma pessoa só. Alguém falou no chat aí, eu não... Ok? Entenderam? Tá? Eu vou... Tá acabando a aula, eu vou encerrar e vai gastar uns 3 minutinhos só para compilar aqui e eu já mando o link de novo, tá? Certo, gente? Ok? Tudo bem? Alguma pergunta aí? Porque faltam 3 minutinhos. Vocês acham que dá para usar o livro? Dá para usar o livro? A visão ficou boa? Alguma coisa contra? Não? Tá. Beleza. Qualquer coisa pode falar, tá? Porque eu pensei de pegar, recortar e fazer slide, mas não ia ficar com a resolução boa também, né? Então, como o Zoom dá o espaço de usar o PDF, eu achei que a gente podia usar o livro mesmo. Na outra aula, eu vou usar um slide, tá? Com exercício. Então, eu vou encerrando aqui, vou só compilar o vídeo. Eu sei, Zé Lucas. Mas eu não vou usar sempre, não, tá? Eu vou mesclando aqui. Na outra aula, eu vou usar slides com exercícios, tá? Vamos falar de competência e habilidade de novo. Já estou mandando o outro link, só um minutinho.